Olá você, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco novamente nessa nossa maratona da Semana Contábil. Hoje, aqui dando continuidade ao nosso evento, né, temos a minha colega de trabalho, vamos dizer assim, minha colega de Cefígio, minha querida Patrícia, consultora tributária e professora. Por favor, apresente-se ao nosso público. Obrigada, Jacó. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso evento que está finalizando hoje, né? Como o Jacó colocou, somos colegas de área aí na área tributária, na área contábil, né? Então, sou Patrícia Simo, consultora tributária, professora universitária dos cursos de Contabilidade e Administração, membro integrante da diretoria do Cefígio, Centro de Estudos Físicos Contábeis de Joinville e região, né? E estamos aí no dia a dia, sempre debatendo essa nossa legislação, no intuito de trazer aprimoramento, perfeição e segurança para os nossos clientes, para as nossas empresas, no intuito de cumprir com as nossas obrigações acessórias, né? Legal, legal. E vamos lá, só para a gente conhecer um pouquinho da Patrícia. Começamos quando nessa área tão querida que é a nossa contabilidade? Então, estamos lá na área desde 1999, né? Onde no início a área fiscal, tributária, contábil era tudo manual. Você tinha lá os livros fiscais que eram emitidos de forma manual, né? O livro com capa preta, até tinha um apelido carinhoso que o contador era o guarda-livros, né? O que hoje em dia isso já não cabe mais. Emissão de notas fiscais, onde era com carbono, onde você digitava na máquina de escrever, que nem era elétrica, era manual, né? Então eu sou dessa época aí já. Legal. Então assim, ó, hoje a gente trouxe a Patrícia para bater um papo sobre o quê? Principais aspectos da gestão tributária e as mudanças para 2023 no SPED, ok? Então, vamos começar o nosso bate-papo. E aí eu chego na voadora já. Patrícia, o que é gestão tributária? Então, primeira palavrinha ali, né? O que eu entendo por gestão? A gestão nada mais é do que o controle de todo o processo em si, né? O controle da minha equipe, o controle da minha empresa, o controle do meu negócio. E se tratando de gestão tributária, nada mais é do que você ter o controle para poder cumprir com as obrigações exigidas pelo fisco, né? Seja o fisco estadual, federal ou municipal. Então você faz o controle, você faz o monitoramento para cumprir essas obrigações por meio da gestão tributária. Legal. Você comentou antes, né, que era usado o processo da nota fiscal e tal. Como a gente comenta, às vezes corre uma lágrima. Sim. De lembrar, né? Muita gente deve estar ali também, com os olhos cheios de água, lembrando da época que levava o livro embaixo do braço lá na Receita, né? Sim. Coisa maravilhosa. E eram aquelas bíblias, né? Que levávamos também na junta comercial, para fazer o registro do livro capa diário. dura, tudo certinho, bonitinho. Exatamente. Pois é, aí, se a gente for pegar esse tempo, como que era feita a gestão tributária nessa época? Então, a gestão tributária nessa época era feita totalmente manual, totalmente presencial, né? Primeiro, como não tinha toda essa evolução tecnológica, a tua ferramenta ali era a máquina de escrever, era a inovação do momento. Era a máquina de escrever e eram os livros e as notas compradas lá em papelaria, né? E o toque, exatamente isso. E a fiscalização já existia da mesma forma, a cobrança por parte do fisco também sempre existiu, né? Só que era de uma forma presencial, como não tinha toda a tecnologia evoluída, o fisco ia na empresa, pedia as notas fiscais no físico, daí você levava lá as caixas, ou então ele aparecia com um documento pedindo para fazer a fiscalização, a auditoria, né? Então, lá nos primórdios, era assim que o negócio funcionava. Bacana, bacana. Eu só me imagino assim, o pessoal, o fiscal lá olhando, não, tem que auditar uma empresa. Desce os livros.
Agora pego cada caixa e começo a ver. Ah, esse lançamento tem a nota fiscal aqui? Tem. Vai. Tem a nota? Vai. Exatamente. Aquelas caixas que deveriam estar em boas condições, né? Sim. Estavam naquele arquivo morto, né? Sim, que E tinha quando aquele abria aroma, tinha que né? esvaziar o prédio. Exatamente. E tinha ainda situações que o fisco pedia dos últimos 5 anos. E lembrando que existe lá no regulamento do ICMS um artigo onde fala que esses documentos, quando são manuais, precisam ser arquivados em ordem de escrituração. E eu já cheguei a passar por um momento onde a empresa não arquivava os documentos por escrituração. E o fisco, carinhosamente, educadamente, foi lá e pediu: coloque em ordem de escrituração, por gentileza, para que eu possa conseguir conferir a documentação Sim. do livro com o físico. É coisa. Pois é. Aí pegamos isso e depois, com o passar do tempo, veio a inovação tecnológica. Certo. Né? Então, essa inovação partiu por parte do fisco, Sim. né, federal. Né? Já existia, vamos dizer, algumas coisas, algumas entregas de alguns setores ou de algumas atividades, né, que eram regidas, por exemplo, pelo Sintegra, Isso. pela IN 86. Isso, que é o Super Sintegra. Aí depois veio Gia. começou com a IN 86, da IN 86 veio para o Sintegra, porque a IN 86 englobava, né, na época, entradas, notas de entrada, notas de saídas, os cadastros que eram usados, né? E fora isso também questão de estoque. E depois eles incorporaram uma NAD na IN, que aí eram os outros registros, isso. né? Aí depois disso eles, não, vamos fazer um layout um pouquinho diferente. Aí nasceu o Sintegra. Isso mesmo. Aí do Sintegra, depois do Sintegra veio o Atocotep 70 e... Agora vai me falhar a memória, mas eu acho que é 74 ou 54, que era o Super Sintegra. Na verdade, esse layout chamado de Super Sintegra na época, nada mais é do que o rabisco ou o rascunho, né, Exatamente. que a gente conhece hoje com o SPED fiscal. Isso. Né? Porque era um layout totalmente diferente, Nossa. muito inovador, muitos campos, Exatamente. muitas obrigatoriedades. Honestamente, quando eu vi esse layout pela primeira vez, o cabelo foi lá em cima, né? Arrepiou. Sim. Arrepiou realmente. Isso, e aí essa época que você está comentando, já estávamos na tecnologia, já tínhamos o computador, né? Já tínhamos a CPU, computador branco, então as notas já não eram mais emitidas, pelo menos não todas, né? Por máquina de escrever, já eram emitidas por processamento de dados. Lembra? Processamento de dados, Aí o processamento de dados já foi uma evolução, saiu do processo manual e foi para processamento de dados. E aí nós tínhamos aquelas impressoras matriciais, no qual... Isso, e ficávamos lá... Quase não embolava a fita, né? Não, 2, 3 dias imprimindo os livros fiscais, ou contábeis também, né? Antes que era manual, agora por processamento de dados, por meio dessa impressoria que quase nunca enroscava, né? Uhum. E aí nesse período surgiu essas pequenas obrigações que para a época Era coisa um salto inovador. Exatamente. E para o fisco, a menina dos olhos para poder auditar o contribuinte. Com certeza. Né? Aí passando isso, aí acabou que esse Super Sintegra ele acabou não indo para frente, né? O governo desistiu. Por quê? Porque ele ia de contraponto ao SPED mineiro, ou conhecido como SPED-Y. Esse SPED-Y era parecido com o Super Sintegra, porém ele tinha muita movimentação, muita informação lá dentro. E aí aquilo também não foi para frente. Aí os governos sentaram, os CONFAS sentaram e disseram, não, vamos fazer algo mais simples. Que pudesse unificar. Também. Unificar todo mundo, né? Tudo as informações. Então aí nasceu o projeto SPED, que começou com a nota fiscal eletrônica. Exatamente. E depois veio mais uma inovação,
né? Que foi o SPED ICMS-PI, ou SPED fiscal. Isso Né? mesmo. Depois aconteceram outras migrações, né? SPED de contribuições, e assim por diante, que a gente vai falar depois um pouquinho mais na frente, né? Para a gente curtir esse papo. Trazendo isso agora, vendo essa visão lá atrás de gestão tributária, né? Para a empresa como um todo, né? Para o empresário, Sim. como era ele gerir essas notas? Como é que era fazer a nota sair com o imposto certo? Se eu não tinha a informática, eu tinha só a máquina de escrever. Como é que era feito todo esse processo? Como é que eu me adequava, eu como empresário naquela época, me adequava à gestão tributária do Estado, do município, da esfera federal, né? Como é que era isso? Nesse momento entra a figura do contador. Olha aí, ó. Que é o suporte, até hoje, o suporte essencial para o empresário para poder atender todas as demandas no que diz respeito à legislação federal, estadual, municipal, contábil, previdenciária, societária, né? Então, o contador é aquela pessoa que vai dar todo esse suporte para que o empresário possa gerir a sua gestão tributária. Lá na época já, né? Só que de forma mais simples, digamos assim. Hoje está tudo mais informatizado, está tudo mais centralizado, contudo, não impede ou não perde a necessidade de se ter o contador para que possa auxiliar o gestor. Como emitir uma nota fiscal com base no regime tributário dele, né? Sou lucro real, sou lucro presumido, sou simples nacional. Como emitir a minha nota fiscal para atender essa legislação, para atender o SPED. O que é o SPED? O Sistema Público de Escrituração Digital, onde eu tenho que enviar para o fisco todas as minhas informações de forma digital, né? Então, o contador é a pessoa responsável para direcionar o gestor para que possa fazer a sua gestão tributária com base no que exige a legislação. Legal. Então, nessa época, provavelmente, né, eu presenciei, porque bem nos primórdios eu trabalhava num ramo diferente, dentro da tecnologia, desenvolvimento de sistemas, mas era do ramo de transportes, né? Foi bem no início e tal. Muitas vezes eu cansei de ver indo nas empresas, né, o cara lá com um caderninho, eu preciso emitir um conhecimento para São Paulo, tá? Qual é o CFUP que eu uso? Vai lá no caderninho, na colinha dele, que ele tinha anotado, se for para São Paulo, CFP tal, vai ter ICMS de tantos por cento, e o cálculo todo feito na calculadora. Claro. E aí, Exatamente. E depois disso, entrou o sistema de informação. Isso. Aí começou a gerar a informatização dos processos dentro das empresas, né? E aí começou a ficar um pouco mais fácil a vida dentro, né, da empresa, né? Porque eu já não tinha mais a minha colinha, já estava tudo mais ou menos pré-definido dentro do sistema, né? Você parametrizava o sistema. Então, quando for transporte para São Paulo, origem Santa Catarina, o percurso tal, vai usar a tabela de frete tal, vai entrar no CFUP tal e assim por diante, né? Então ali, e aí começou a movimentação, né? O fisco viu que era bom a informática. E aí vamos aprimorar, né? E aí chegamos ao ponto que estamos hoje, né? Isso aí. O que é o ponto que estamos hoje, né? Hoje a gente tem um fisco exigente, por assim dizer, né? Que por um lado eu particularmente, né, vejo como sendo algo bom. Por quê? Com a informatização eu meio que disciplinei o mercado. Sim. Né? Quem faz errado, quem tem a mentalidade, né, vai continuar fazendo, vai continuar dando jeito, mas uma hora a casa cai. Não tem jeito, né? Uma hora ela vai... Ele não tem gestão, ele não sabe gerir tributariamente. Então ele pode estar pagando coisas a mais, deixando de recolher aquilo que deveria. Pode gerar um passivo oculto. E lá na frente estourar. Isso é uma bola de neve, né? Exatamente. Então, isso é importante hoje,
saber que o fisco ele está de olho em cima do empresário. Então, não o sentido punitivo. Não vejo dessa forma, tá? Principalmente o fisco de Santa Catarina, isso eu posso testemunhar que eu acompanhei de perto isso. A visão do fisco ela está muito no caráter orientativo. Exatamente. A prova maior que a gente tem é o quê? São as malhas fiscais que nós temos hoje. Isso, né? isso. Então assim, hoje o fisco ele pega informações do SPED, ou seja, do SPED fiscal, junta com informações financeiras da DIMP, e ele tem o regramento dele. Isso aí. E disso ele gera os registros de malha fiscal. E ele chega, contribuinte, contador, esses são as divergências que eu encontrei entre o teu SPED, a DIMP e a DIME. Que a DIME nada mais é do que a nossa apuração de imposto que a gente gera para Santa Catarina. Exatamente. Em outros estados tem outros nomes e tal, e assim por cada estado tem a sua particularidade, né? Uns são GIA, outros, se eu não me engano, em Minas, DAP. eu acho DAP, Minas Gerais DAP. Se eu não me engano, acho que a DAP eles estavam extinguindo para usar o SPED. Coisa que eu particularmente é um sonho que eles extinguissem a DIME e usassem só o SPED, né? Mas diz a lenda que vai diz a lenda, acontecer. existe esse projeto para que a DIME seja descontinuada, extinguida, né? E usem todo o registro que está dentro do SPED fiscal, né? Então, com a malha fiscal hoje, o que acontece? O FIS está chegando para ti, olha, eu encontrei isso aqui de divergência. Tu regulariza para mim? Isso mesmo. Eu não quero te autuar, eu quero que você faça certo. Isso. Às vezes não é por, vamos dizer assim, por má fé, mas assim, é um descuido. Nós somos seres humanos, erramos. Sim. É uma parametrização que de repente eu fiz um sistema e fiz incorretamente, ou é um procedimento que eu deixei de fazer. Sim. Por exemplo, vamos pegar um caso simples e prático, né? Sobre a malha. Manifestação do destinatário. A gente sabe que toda nota fiscal emitida contra a minha empresa, eu faço a ciência da operação. Isso. Né? Então eu faço a ciência, o reconhecimento dessa operação, ou eu vou lá e digo para o fisco que eu desconheço essa operação. Ou seja, essa nota não foi emitida comigo. Né? Só que muitas empresas não fazem esse processo. O que acontece, toda nota emitida contra a minha empresa, ele cai na malha fiscal. E fica lá enquanto eu não der a ciência ou o reconhecimento ou a escrituração dela no meu livro. Ou a escrituração. Se ela estiver lá no SPED, ela sai da malha. Isso. Automático isso. Resolvido. Já automático, já não. Essa verificação já é transposta, né? Mas eu não fiz isso. Está lá. Se eu não tiver o cuidado, em 180 dias. Não é 6 meses, 180 dias corridos. O governo vai lá e liga a chavezinha para você, dizendo, ele reconheceu a operação. De forma automática. Automática, ou seja, aí você não pode mais dizer que você não conhece aquela nota, você não sabe daquela nota. Com isso, se essa operação efetivamente não foi para você, aí você vai ter que chegar lá no fisco, bater na porta dele com processo administrativo e dizer, desculpa, mas eu errei. Exatamente. Preciso de um perdão para poder corrigir. Então é muito importante esse processo da manifestação. Sim. E isso, de novo, isso é apenas uma das malhas. Uma das. Né? Para maiores detalhes, acesse a nossa live referente malhas fiscais, tá bom? Tá no nosso canal. Legal? Só uma dica. Então, com isso, né, o que acontece? A gestão tributária para o fisco ela ficou excelente. Porque é tudo tá de tudo forma ali. digital, é tudo E de é forma... tudo integrado. Isso mesmo. Hoje o fisco ele não vai mais nas empresas pedir documentação para fiscalizar, para fazer auditoria. É tudo de forma
digital, tudo de forma eletrônica. Ele junta as declarações, a malha vai lá, olha aquilo que não está convergente, Cruza com cruza as e aí, ó, declarações. tem isso aqui, agora você tem que correr atrás. Exatamente, exatamente. Não só nas divergências, mas também em todo o processo de gestão tributária, ele faz de forma automática, né? Como, por exemplo, as notas fiscais. Você vai emitir uma nota fiscal hoje, a nota fiscal ela é eletrônica, né? Então tem lá todas as notas técnicas, onde você precisa emitir de acordo com o que está lá na nota Com técnica. aqueles requisitos. Exatamente. Se não tiver, num primeiro momento, tua nota nem vai autorizar. O Exatamente. próprio sistema da Cefaz vai trazer uma rejeição. Então, isso também é mais um exemplo de que toda orientação, toda auditoria por parte do fisco é de forma digital, é de forma eletrônica. O que para eles é uma grande vantagem, porque facilita muito a vida deles e também traz uma segurança imensa, né, no que diz respeito aí toda a parte de cumprimento das obrigações. Porque hoje, por mais que já vimos, né, mas já é um pouquinho mais difícil você conseguir emitir uma nota calçada, que a gente ouvia. Não, isso não existe, só no sul da França. Meia nota. Lembrando, né? não, meia nota só no sul da França. Na época do manual, Em então, Bordeaux tem essa isso era situação. muito mais comum. Não é certo, nunca foi. No mundo digital, isso já está muito mais difícil. Né? Sim, porque assim, ó, porque não pode. pelo tipo do produto, ele já consegue mais ou menos saber se aquele peso tá certo, comparando com o valor. Então ele mostra que a tecnologia veio para também evitar esses tipos de operações ilícitas. Eu cheguei a presenciar quando eu viajei para a França. Para a França, eu cheguei a presenciar esse tipo de operação na área de transporte, onde o pessoal emitia as notas, né, não eram todos, mas eram casos específicos, de alguns materiais específicos, porque pagava-se muito seguro. Então se omitia o valor da nota com um valor a menor para poder pagar menos. Mas isso agora, como a Patrícia falou, né, com o advento da tecnologia, da informatização, desses cruzamentos, regramentos que a Receita coloca no ambiente digital, é bem mais difícil fazer isso. E as empresas, por si só, acabam por serem penalizadas, né? Vou lá, coloco lá vou fazer um transporte, é um material caro, né? Eu coloco lá metade do valor dele e eu levo azar que esse caminhão bata, que a mercadoria se estrague, e aí o seguro vai cobrir metade, né? O barato sai caro. Então, quanto mais na linha a gente trabalhar, ou seja, mais dentro da legislação, obedecendo e tal, não tentando fazer aquele jeitinho brasileiro de... Exatamente. Uma hora a volta vem. E aí quando vem, ela vem grande. Tá? Ela não vai... tu pode ganhar um caraminguá aqui, um ali, outro lá, mas a hora que a volta vem é 10 vezes o caraminguá que tu ganhou. Então, por isso que é importante. Isso tudo, quem nos ajuda é a gestão tributária da empresa. Sem dúvida nenhuma. Então tá, vamos lá para o nosso segundo tópico então, que é o que a gente estava falando. Como a gestão tributária influencia no dia a dia das empresas, né? Como é que ela está inserida no cotidiano da empresa? Ela está inserida 100% no processo que envolve a parte tributária. Desde a emissão da nota fiscal, se eu vou emitir uma nota fiscal e eu sou um leigo, né, estou começando na área, com certeza eu vou precisar do suporte, vou precisar de um contador, vou precisar do profissional da área fiscal, vou precisar também do suporte do meu sistema, né, do meu TI, para verificar as configurações. Então, e lembrando, não é só na emissão de nota que a gestão tributária está inserida. Está inserida também no lançamento ou na escrituração daquelas entradas, daquelas aquisições, de tudo que entra na minha empresa, né? Seja material que eu vou revender, que eu vou produzir, que eu vou consumir. Então eu preciso também ter esse suporte da gestão tributária para realizar esse processo de lançamento. Para efetuar o cálculo dos meus tributos, preciso também de uma pessoa lá da área tributária para que possa auxiliar no cálculo dos tributos, na geração do envio das declarações, o controle da parte do custo da empresa, né, dos produtos, vou fazer o meu controle de custos.
A gestão tributária influencia também diretamente nesse processo. Preço de venda, vou fazer formação no meu preço de venda. Tenho lá minha margem de contribuição, tenho meu markup, mas também vou ter os meus impostos que eu preciso inserir. Então, está aí também a importância e a participação da gestão tributária também nesse processo de formação de preço. Numa operação de compras, né, vou realizar uma compra de um ativo imobilizado ou de uso e consumo fora do estado, estou ganhando dinheiro comprando de fora do estado, está mais barato? Não está, porque tem que recolher uma diferença de alíquota aqui para o estado, então isso acaba tendo efeito nulo. Entra também a necessidade de ter uma gestão tributária no teu setor de compras. Então, a gestão tributária influencia em praticamente todo o processo da empresa. O que você acha, Jacob? Pois olha, o que eu vou falar é humilde utilizador de conhecimentos. No nosso dia a dia, não é assim, será? Com certeza. Eu te diria que é um pouco mais ainda, tá? Né? Porque, por exemplo, assim, ó, vamos pegar um caso, né? Estou dando entrada de uma aquisição de material, né? Vamos pegar o caso de uma empresa do lucro presumido. Né? Certo. Esse material, ele me veio com o quê? Na nota de saída, né, assim que foi emitida contra mim, ele vai vir os tributos. CMS-ST, ICMS, IPI, PIS, COFINS. Né? Eu, como sou do lucro presumido, já não posso me creditar do PIS e do COFINS. Correto? Correto. Professora, a senhora me... Corretíssimo, pode deixar que eu te corrija. A senhora me corrige se eu estiver falando uma bobagem, tá? Em compensação, na minha saída, eu pago uma alíquota menor. Ponto. Né? Mas, digamos que eu comprei aquela mercadoria e aquela mercadoria veio com IPI e eu não parametrizei o sistema de maneira correta, porque eu tenho direito naquela compra, né, como é compra para industrialização, eu tenho direito ao crédito do IPI. Só que eu, quando dei entrada, não parametrizei o meu sistema para isso. O que aconteceu? Duas coisas. Né? Primeiro, eu estou dando entrada e estou apurando um custo do produto incorreto. Com certeza. Ou seja, um custo A maior. Exato. Tá? Fecha o meu raciocínio, 100%. né? Legal. E eu vou fazendo isso durante o mês. Quando eu fizer o meu fechamento mensal, o que vai acontecer com o meu custo médio? Tum, lá para cima. Por quê? Estava parametrizado incorretamente. Exato. Aí vamos um pouquinho mais na frente. Vou fazer agora o meu preço de venda. Preço de venda, como a gente sabe, qual é a origem? É o custo. Sim. Se o custo está maior, já começou errado e meu preço de venda vai ser estratosférico. Frente aos meus concorrentes, o que vai acontecer? Fica inviável a minha empresa vender. Com certeza. Né? Isso é só um pequeno exemplo de uma gestão tributária ineficiente. Por quê? Se eu tenho a ajuda do parceiro contábil, eu consigo botar esse regramento dentro do sistema, ter essas orientações, como é que eu dou a entrada, de forma correta, que CST utilizar, né? Eu vou considerar ICMS, não vou considerar porque eu posso ter ser do Simples Nacional, onde eu não pago, né? Simples Nacional paga sobre faturamento, não tem créditos na entrada, né? E na saída tem a parte do cálculo de possível crédito para quem está comprando empresas do Simples. Né? Então, é só um exemplo. Né? Outra coisa pode acontecer, de repente o regulamento está tudo certo, só que no cadastro do produto ele está vinculado a um NCM incorreto, onde a alíquota lá dentro é 5%, né? E a alíquota real que deveria ser 10%. Isso. Ou seja, o que acontece? Eu estou deixando de recolher imposto. Isso mesmo. Só nesse exemplo que o Jacob deu, do lançamento pela falta de escrituração do crédito, por culpa do sistema, né, que é muito comum a gente ouvir. Que o mundo se acaba em barranco, que eu quero viver encostado. Né? É comum a gente escutar, né? Por que deu tão alto imposto? O sistema que calculou. Né? Então é comum a gente ouvir isso.
Mas só acontece no sul da França. Sim, Né? só que sabemos que o sistema ele é alimentado por pessoas, por profissionais. Então, por isso a necessidade de se ter Cadeira teclado. conhecimento, exatamente, para inserir as informações de forma correta. Só nesse exemplo que o Jacob deu de escriturar a nota sem utilizar o crédito, além de dar um custo alto, preço de venda furado, ele ainda pagou IPI a mais. Porque ele não usou o crédito que poderia ter usado. Né? Então, Exatamente. custo alto, preço de venda furado e IPI recolhido a maior. E quantas empresas estão nessa situação hoje? Por isso que no mercado existem várias empresas que fazem o quê? Recuperação de créditos. Isso mesmo. Que acabam olhando, essa operação aqui você devia tomar crédito, você não tomou. E aí busca os últimos 5 anos. Que é sempre o prazo decadencial, né? Exatamente. 5 anos mais o corrente. Isso. Se tiver para mais períodos para trás, acaba perdendo porque o limite é 5 anos mais. Que aí caducou, acabou. Não prescreveu o direito a crédito, né? Da mesma forma, o Estado, se ele não cobrar, também caduca, certo? Depois de 5 anos. É o que está na legislação. É, né? tá bom. Segundo a legislação, tanto para o contribuinte quanto para o fisco, prazo decadencial seria mesmo. Exatamente. Pois é. Isso, gente, foi só um exemplo, né? Sim. A gente tem números, né? Porque, por exemplo, assim, o que a gente pega, por exemplo, no suporte aqui, às vezes, né? Aí emiti a nota, usei um perfil tributário incorreto. Estava parametrizado de forma incorreta dentro do sistema. Né? Aí, em vez de emitir o ICMS, com ICMS de 4%, emite de 12%. Ou, ao contrário, emite com 12% quando era 4%. Aí vai lá, em alguns casos tem que fazer nota fiscal complementar de imposto. Toda essa parte que a gente sabe que é um atraso de vida. Sim. Né? E tudo é gestão tributária. Tudo é gestão tributária, ou seja, se eu tenho as minhas regras bem definidas, né? Seja sistema A, sistema B, sistema C, né? Eu tenho um parceiro contábil que está ali comigo, que conhece o meu negócio, conhece o meu dia a dia, sabe quais são os meus produtos, sabe como é que eu faço a aquisição, né? Ele consegue direcionar e consegue me ajudar a parametrizar de forma mais assertativa possível o meu processo, tanto de emissão de nota quanto de entrada. Porque assim, ali é o coração do negócio. Sim. É por aí, ó. Eu pego a entrada, pego saída, junto isso num bolo, espremo, que aí é a minha apuração. Ali eu vou saber quanto é que eu vou pagar de ICMS, quanto é que eu vou pagar de IPI, ou se eu tomo crédito desses caras, né? Que aí eu fico com crédito para o mês posterior, né? A mesma forma funciona tanto para ST como para PIS, COFINS. Então, é muito importante, essa questão tributária ela é muito importante. Por quê? Ela vai aparecer não só na nota. Sim. Ela vai aparecer também aonde? Nos SPEDs. Até a própria Receita comenta o seguinte, né? Emitiu uma nota, deveria sair em PIS e COFINS, e não saiu. A minha escrituração tem que sair aquela nota com PIS e COFINS. O arquivo XML exige... O arquivo da nota saiu, já está registrado no fisco. Então, isso eu não posso mexer. Por quê? Mesmo através de carta de correção, eu não consigo mexer em valores. Não posso. Uso denegado, vamos dizer assim. Não posso, de forma nenhuma. Porém, eu posso fazer notas complementares, né, de imposto. Né? E no caso do PIS e COFINS, primeiro, eu não tenho carta de correção para isso, porque eu estou mexendo em valor. Não tenho nota complementar, porque não há previsão legal para fazer nota complementar. Por isso que essa nota aqui, mesmo escriturada sem PIS e COFINS na Receita Federal, o meu SPED de contribuições eu tenho que mandar ele com o valor de PIS e COFINS. Sim. A única ressalva que eu faço, que eu não concordo, que é a opinião minha, é que o SPED de contribuições herdou o mesmo conceito da DACOM. Ou seja, junta a base e em cima da base aplica o valor. Ele não usa o somatório a nível de item. É verdade. Deveria usar. Sim, concordo contigo já. Mas ele não usa. Mas
Quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro, quem sabe eles unifiquem isso para a gente não precisar entregar 2 declarações. Sim, exatamente. Né? Então, assim, quando o empresário olha para a contabilidade como um parceiro realmente, como um investimento e não como custo, ele ganha. Com certeza. Ganha. Sempre. E assim, né, o empresário, nós que somos empreendedores também, nós temos que ver, por mais que exista a legislação, né, a gente tem que cumprir o que está na legislação, mas tentar buscar aquilo que tem de bom a favor da minha empresa, tentar ver oportunidades dentro da legislação que possa favorecer a minha empresa, que possa melhorar o meu processo, né? Não ficar só voltado para atender o fisco. Não, eu tenho que atender o fisco, ok, eu vou atender, mas eu também vou pegar isso que é bom e utilizar para melhorar o meu processo, para melhorar o meu negócio, para engrandecer, para eu ganhar mercado, para eu ter o controle de estoque certinho, para eu poder pagar somente aquilo que realmente eu devo para o fisco. Então, trazer de forma favorável aquilo que é bom e aplicar na empresa. Com certeza. Mas vamos lá, Patrícia. Uma das tuas atividades hoje... Uma né, que é multifunção, né? É justamente essa consultoria, né, que você presta, né? E acredito que envolva também empresas, não só contabilidades, né? Sim, indústrias. Você já deve ter visto bastante coisa, né? Nossa, tudo e mais um pouco. E sempre tem mais coisas que a gente acha que não tem, aparece. E o que, por exemplo, você conseguiu ver no sul da França? Ai, eu já consegui ver no sul da França uma nota fiscal eletrônica ser falsa. Mas como isso? Existiu uma chave de acesso a uma DANF impressa e a chave não existe no portal da nota fiscal eletrônica. E buscamos o fornecedor, o emitente, ele simplesmente nunca existiu. Já. Nossa. Eu acho que essa foi uma das que mais me chamou a atenção, assim, como conseguir. E no dia a dia, o que pega mais? Por exemplo, assim, o que você mais vê que você orienta, não, olha, isso aqui é tributação incorreta, é NCM incorreto, por exemplo, a finalidade do material, porque a gente sabe que a finalidade envolve bloco K. Sim. Né? Então, ela é uma determinante para saber o que vai ou não ao bloco K. Né? Certo. Uma das que mais eu vejo, que buscam também, revisão dos produtos, revisão da sua base de dados, daquilo que comporta a tal da FCI, Ficha Conteúdo de Importado. Né? É uma das demandas que eu tenho recebido de empresas. Por quê? Porque agora vai atingir o bloco K, e quando for falar de SPED, isso acredito que vai ser comentado, né, mais a fundo. Mas as empresas estão pedindo muito essa revisão dos seus cadastros de produtos para cálculo da FCI. O que é o cálculo da FCI? Se eu vou fabricar essa mesa, eu comprei a madeira lá da China e o resto dos componentes eu comprei no Brasil, eu tenho um conteúdo de importado para fabricar essa mesa. E eu preciso fazer o cálculo desse conteúdo de importado com base no meu preço de venda da mesa e mandar para o fisco todo mês, quando tenho essas operações, né? E sabendo que isso é informado no bloco K, e para aquelas que têm o bloco K completo, precisa informar, tem bastante empresa pedindo essa revisão dessas F6, desses produtos. Então isso é uma demanda que está tendo bastante. Outra que é ainda comum, auxiliar na emissão de uma nota fiscal de uma operação fora do dia a dia da empresa, né? Por exemplo, a empresa tem no dia a dia dela emitir notas de venda para clientes catarinenses ou clientes de outros estados. E apareceu uma oportunidade de vender para fora do país. Como fazer uma nota fiscal de venda para exportação, por exemplo? Ou como fazer uma nota fiscal de uma venda à ordem. Um cliente meu quer que eu entregue a mercadoria lá no cliente dele. Então, isso também é comum aparecer essas dúvidas, né? E aí também código GTIM, que foi uma novidade que acabou entrando, né? O que é código GTIM, embora já é uma coisa que já vinha sendo falado, que é o tal do código de barras, quando entrou aí a obrigação para alguns segmentos, agora em setembro também foi muito questionado o que era o código GTIM, como informar isso no arquivo XML, porque as notas estavam sendo rejeitadas, né? E nada mais é do que você colocar lá, se você não tem obrigação, sem GTIM.
E o carro-chefe é recuperação de créditos. É a revisão dos créditos, revisão dos últimos 5 anos, de tudo aquilo que envolve a parte tributária, impostos federais, estaduais, municipais, para saber se a empresa acabou pagando algo a mais e se tem alguma coisa aí que possa recuperar. Então, esse é o carro-chefe dos meus clientes. Legal. E sem contar que não faz muito tempo, né? Teve aquele grande boom do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. A Né? tese do século. A tese do século. E olha, vou te falar, eu acompanhei alguns processos de perto. Teve gente que ganhou um valor considerável de crédito. Sim, sim. E a movimentação era muito grande. Sim. Eu cheguei já a fazer para uma empresa que fosse um valor bem significante para o porte da empresa. E era detalhe, sempre estava naquela confusão, ida e volta da... Sim, da, e vota, né? Faz e votação, vota, suspense. Supremo contra a Receita Federal, a Receita Federal vai em um entendimento e aí o Supremo entende outro. Isso. Aí gera aquela insegurança jurídica, a gente não sabe para onde vai, Exatamente. se coloca processo, não coloca, se vamos descontar sem estar trânsito em julgado do processo. Eu comecei a acompanhar em 2002, isso já vinha já de um histórico anterior a 2002, então eu já vinha acompanhando desde 2002 e em 2021 foi que realmente deu lá como causa, dentro do nosso linguajar, ganho para o contribuinte, né? Onde daí foi pacificado mesmo que a partir de março de 2017, realmente o contribuinte podia buscar esse valor que era direito adquirido. Sim, e quem entrou com processo antes conseguiu buscar períodos anteriores. Sim, exatamente. Então, maravilhoso. E para todos os outros que surgem, né? Então, assim, se a empresa tem uma gestão tributária eficiente, não só para atender o fisco, consegue também trazer benefícios para dentro da empresa. E assim, né, se a gente for olhar, né, assim, sendo bem, como é que eu vou usar a palavra? Um pouco frio, vamos dizer assim, né? Certo. Se eu tenho uma gestão tributária eficiente dentro da minha empresa, em nenhum momento eu vou precisar buscar crédito. Sem dúvida. Se eu sou... Salvo se existir alguma situação específica numa lei, que a gente tem poucas, né? Só no sul da França que existem várias interpretações, né? Sim. Mas às vezes os caras acham um pontinho escondido lá que dá para buscar um carabinguá, né? Exatamente. Mas o Jacó colocou uma informação muito importante. Se você tem uma gestão tributária eficiente, com certeza você não precisa fazer um trabalho de revisão, porque ali você já está aplicando o procedimento correto, né? Em contrapartida, você já está atendendo o fisco da maneira certa e as suas obrigações, por consequência, vão ser geradas de forma correta, né? Então, nesse ponto, mas de novo, né? Se você só tem uma gestão tributária dentro da tua empresa, ou você é contador e trabalha e tu tem uma outra empresa e tu consegue colocar o teu conhecimento lá dentro, Sim. ou você vai buscar a parceria contábil, né, de uma empresa para poder te auxiliar nesse processo. Isso, e lembrando que esse auxílio desse processo, hoje em dia, com toda a informatização, é um processo de contador consultivo, né? Porque o contador operacional, que é aquele que vai lá e só envia as guias, né, os impostos, isso hoje qualquer empresário pode fazer. Você entra lá no Google da vida, digita lá planilha do Simples, como calcular, baixa lá o Excel, o próprio empresário já consegue fazer. Então, a figura desse profissional contábil, com certeza, está com os dias contados, né? O profissional contábil hoje tem que ser o braço direito do empresário. Ele é o contador consultivo, é aquele que vai mostrar diretrizes, vai trazer sugestões, opiniões, trazer números, dados, índices para que o gestor possa tomar a melhor decisão. Com certeza. Pois bem, vamos lá. Nosso próximo. Esse é legal. Verdade. Ou seja, falamos da onde, por quê, e agora como é que o SPED se relaciona com a gestão tributária? 100%. Mas de novo? De novo.
Sistema Público de Escrituração Digital. Aqui a gente não precisa focar só no SPED, carinhosamente chamado como SPED fiscal, né? Que é o ICMS, o IPI. Demonstrar lá para o fisco por item como se calcula o ICMS e o IPI. Podemos abranger o SPED contribuições, cálculo do PIS e da COFINS, o SPED contábil, que é o ECD, onde você informa lá todos os dados referentes ao balanço, né? Por meio do livro diário digital. Podemos pincelar também a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, que vai demonstrar o cálculo do imposto de renda, da contribuição social da empresa. Então aqui é o universo SPED. O universo SPED está totalmente ligado com o processo da empresa. E em especial o SPED ICMS IPI, ele tem vários registros e vários blocos. Dentre eles o bloco H, o bloco K, né? O que é o bloco H? É o inventário. O que é o inventário? Tudo que eu vendi, menos tudo que eu comprei, né? Ou tudo que eu comprei, menos tudo que eu vendi. O que sobra, que está lá na prateleira, esse é o inventário. E o que é o bloco K, que é o estoque? É o processo de criação do meu produto, desde a compra da matéria-prima até a criação do meu produto acabado. Isso eu tenho que evidenciar para o fisco, né? Não todas as empresas, mas ao longo do tempo vão ser todas. Então, se o meu processo lá na parte fabril não tiver de acordo com as exigências, eu não vou conseguir entregar o meu SPED. Se o meu cadastro de clientes e fornecedores não estiver correto na minha base de dados, eu não vou conseguir entregar o SPED. Então, toda a parte de processo da empresa está 100% ligada com o SPED. Então, o SPED, além de você atender uma norma do governo, você vai manter uma boa estrutura ou uma estrutura qualificada dentro da tua empresa. O que achou? Pois olha, o que eu vou te dizer? Concordo 101%. Então, mexe em todos os setores, Mexe. CPC, fábrica, contábil, cadastro, pedidos, todos os setores da empresa então, acabam sendo 100% envolvidos para atender os SPEDs. Sim. Então assim, ó, só para a gente poder dar um overview, né? O SPED ele foi criado em 2007. Né? O SPED, o projeto SPED é um grande guarda-chuva. Embaixo deles estão vários subprojetos. Tá? O primeiro subprojeto que está dentro do projeto SPED foi da nota fiscal eletrônica. Então eles começaram a me manda tudo aquilo que você vende, você emite de nota. Legal. Então o fisco tem a primeira perna. Exato. Legal. Então eu sei tudo que a Patrícia está vendendo. Show de bola. Ele viu que isso era bom. Isso mesmo. E aí ele criou o quê? O FD ICMS IPI, que você mandava as entradas, escriturava as mesmas saídas que estavam na nota fiscal e fazia as apurações de ICMS, de IPI e a substituição tributária. E diferencial de alíquota também. E de FAO. Com isso, ele tira, né, com muita tristeza da junta comercial, aquele livro. Porque ele passou a desobrigar a geração do livro e a encadernação, a autenticação e assim por diante. Né? Então, infelizmente, o nosso amigo de lá, né, é o preço da evolução. Né? Ele viu que era bom. Ou seja, eu já sei tudo que a Patrícia vende, eu já sei tudo que a Patrícia compra. Legal, show. Então agora nós vamos dar mais um passinho. O que foi o próximo passo? Incluir o bloco H. Me diz tudo que tu tem em estoque uma vez no ano. Isso aí. Legal. Entrada, saída, estoque. Vou começar a fazer uma continha. E aí ele começou a fazer o processo de auditoria interno. Isso. Então a Receita começou a gerar informações dela, só monitorando. E ele viu que isso era bom. Aí o que ele fez? Vou colocar agora o ativo. E aí nasceu o bloco G do CIAP. Isso, bem colocado. Controle do ativo. Controle do ativo. Então ele começou a olhar os créditos dos ativos permanentes e ativos em andamento.
Paralelamente, nasceu o CTE, que é o Conhecimento de Transporte Eletrônico, porque já estava bem calçado o processo da nota fiscal eletrônica. Né? Com isso, depois surgiu a Carta de Correção Eletrônica, também. Então, tudo isso são subprojetos do SPED, tá? Os blocos já não, os blocos fazem parte do SPED fiscal. Tá? E começou a se consolidar outras coisas. ECD, FConte, ECF. Se eu não me engano, agora o FConte não existe mais, não, né? O FConte já foi descontinuado, né? E já saiu. Legal. Né? E aí, com o passar do tempo, a Receita começou a colocar mais informações, ou seja, ela vê aquilo, ó, aqui, legal, aqui me atendeu nesse ponto, agora eu vou entrar nesse ponto. E aí ela chegou no bloco K. Se a gente for só abrir um parênteses aqui, é uma obrigação de 1900 de Guaraná com rolha. Exato. Já existe na já manual, existe lá, mas lá, sem manual, sem guia prático, era lá na legislação. Do livro papel. Do livro papel, que Modelo ninguém fazia. Do livro de estoque. Ninguém fazia o livro de estoque. O máximo Nem era eu. inventário. O máximo era inventário. Ninguém sabia. É verdade. Aí o governo foi lá e pá, vamos botar o bloco K. A sorte nossa, que esse bloco K que eles colocaram não foi o bloco K de Minas, Não. que estava naquele SPED Y. Sim, sim. Porque aquele pegava até movimentação de requisição do estoque para tu colocar. Ou seja, ele chegava a nível de movimentação. Então, graças ao bom Deus, bateu-se uma luz divina ali e eles tiraram fora isso. Sim. Né? Então, agora o que acontece? A Receita começa a ter o raio-x de toda a empresa. E ela começa a somar. Porque ela está no bloco K, eu mando os estoques. Certo? E esse estoque, ele é mensal. E esse estoque é sem valor, é só quantidade. Tá? E somente de determinados tipos de produto, ou seja, determinadas finalidades, como matéria-prima, item intermediário, subproduto, produto acabado, ou seja, todas as finalidades que elas incorporam ao processo produtivo, elas estão no bloco K, no estoque. Com isso, a máxima é: tudo aquilo que está no bloco K está no bloco H. Porém, o inverso não é verdadeiro. Isso. Né? Então, o que acontece? Por isso que existe todo um cuidado, porque o meu bloco H eu gero uma vez por ano. Sempre na escrituração de fevereiro, que eu entrego em março, e esse estoque é gerado referente a 31/12 do ano anterior. Né? Eu aprendi isso, ela me ensinou bem. Né? Isso mesmo. 10 estrelinhas? 10. Então tá. Então, com isso, gente, a Receita ela começa a enxergar a tua empresa e ela começa a fazer continhas em cima disso. E começa a somar um mais um, 9 vezes fora mas peraí, pelo teu processo produtivo, pelo que tu produziu, tu tá dizendo que tem tanto estoque, mas tu vendeu tanto, mas como é que brotou essa quantidade aqui? E aí começa. Onde a gente vai dar evidências ao fisco para nos olhar com mais carinho, vamos dizer assim. Mas, de novo, esse tipo de coisa só acontece no sul da França. Sim. Né? Aqui não acontece. Né? Depois de muita briga, né? Porque o bloco K inicialmente eu tinha que mandar minha ficha técnica, ou seja, a minha receita de bolo. Isso. Imagina empresas grandes colocando a sua receita de bolo, né, de como faz o produto, as quantidades, tudo. Né, e esse arquivo, porque é um arquivo texto, né, que é mandado ao fisco, não é um web service que fica de maneira digital ali e tal, é um arquivo físico. Por acaso esse arquivo
eu mando para o endereço de errado, ou tem uma pessoa dentro da empresa que gerou esse arquivo e mandou para alguém, né? Pode acontecer. Ali eu tinha. Então essa era a grande briga das empresas na época. Aí ouvindo essas empresas, a partir desse ano o fisco disse, não, esse cara tu não manda mais. Então a partir de 2022 a ficha técnica não comporta mais dentro do SPED CMS-PI. E nós temos também algumas coisas que a gente vai falar no tópico seguinte, que é a simplificação que vai vir do bloco K. Vamos ver até que ponto isso é simplificação, né? Mas tudo isso assim, gente, que a gente comenta, né, de estoque, todos os registros que são enviados, são controlados. Se eu não tiver um apoio da gestão tributária, fatalmente eu vou ocasionar em erros. E às vezes erros bobos, que podem me custar caro, muito caro. Né? A falta de um recolhimento de tributo, né? Recolher a menos, entregar uma declaração fora do prazo, ou, como acontecia no sul da França, entregava a escrituração fiscal digital, né? O SPED fiscal zerado, né? Para dizer que entregou ao FIS para cumprir o prazo. Né? Tudo isso a Receita estava de olho. Muita gente caiu na malha da Receita por causa disso. Né? Muita gente foi multada por causa disso. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Né? Então, com um planejamento correto, com um parceiro contábil que está ali, nosso dia a dia, nos apoiando, nos orientando da melhor forma correta, a gente consegue atender o fisco da maneira mais acertativa, tá? É o que eu falo, às vezes eu converso muito com o nosso pessoal de suporte, né? Às vezes o cliente nos liga, que CFOP que eu uso aqui, que CST que eu uso aqui. Mas mesmo que a gente saiba, a gente não pode falar. Por quê? Porque às vezes o nosso cliente ele tem um regime especial, ele tem uma outra atividade, uma tratativa, um TTD, que é uma outra tratativa. Então, por isso, a nossa orientação aqui interna é, nós dizemos onde. A contabilidade, o parceiro contábil diz como. Então, essa é a regra máxima aqui dentro. Né? E muitas empresas de software também fazem isso. Né? Então, eu vou te dizer onde eu parametrizo, mas o que parametrizar, como fazer essa parametrização, eu não posso dizer, porque eu posso estar induzindo a um erro. Então, somente quem tem a detenção desse conhecimento, né, da gestão tributária, é que pode orientar da melhor forma o cliente. Né? Então, isso é muito importante, né? Saber separar o joio do trigo. Né? Algumas vezes a gente vamos dizer assim, mal interpretado porque não quer prestar ajuda. Mas não, é que realmente a gente não pode, não tem como. É justamente para essas questões, né? Eu não conheço intimamente a produção, como é o KNAI dele, o nicho de mercado, onde ele está, para onde ele está vendendo. Às vezes eu não conheço toda a realidade do meu cliente. E aí eu posso, na boa intenção de querer ajudar, acabar trazendo um malefício para ele em vez do benefício. Exatamente. Né? Então tá. Vamos para o nosso último? Bora. Bora? Triste, né? Tá acabando, né? Tá tão bom o papo. Verdade. As mudanças do SPED para 2023. Aí, gente, eu vou pedir licença para vocês, que eu sou obrigado a pegar uma colinha, tá? Porque são várias. São várias. As mudanças. São várias as mudanças. Nós vamos fazer as mais importantes só, né? Assim, vamos lá. É de praxe, né? Isso a gente já sabe. Sempre a partir de outubro para frente, até final de novembro, comecinho de dezembro, a Receita muda os seus layouts. Acrescenta campo, tira campo, aumenta campo,
tira regras e validações, e assim ela faz modificações. Recentemente, houveram 2 publicações do SPED Fiscal, versão, deixa eu pegar o meu para-brisa aqui, né? Versão 3.10 e versão 3.11, né? A 3.11 é só uma mudança de alguns campos, nada muito crítico, mas vale a pena sempre entrar no site da Receita Federal para pesquisar, né? Isso é importante, né? Dentro da empresa sempre estar antenado essas mudanças e tal, porque mesmo que o seu sistema não seja nativo, seja de um terceiro, esse sistema de terceiro tem que estar adequado a essas mudanças legais, né? Então nós, como desenvolvedores de software, temos que estar sempre antenados com essas mudanças e deixar o software pronto para o nosso cliente utilizar, né? Então isso é uma grande preocupação que a WTTI tem, né? De manter sempre atualizado na parte legal, né? Então assim, na 3.10 houveram inclusão de registros, a gente não vai passar aqui todos, né? Porque eu acho que aí cabe uma verificação dependendo do segmento, dependendo do segmento, entrega ou não alguns blocos, né? Mas houve, por exemplo, inclusão de registros, houve inclusão de exceções em validação, alteração em regras de validação, né, de registros, alteração em tamanhos de campo, e também aqui eu gostaria de aí abrir um parênteses, que foi a inclusão do registro K010. Por quê? Esse menino, esse novo bloco, o que ele vai fazer? Um doce se você adivinhar. Eu passo meu doce. Passa do doce? Passo meu doce. Então tá bom. Esse cara é o que vai identificar dentro da tua escrituração se o bloco K vai ser completo ou simplificado. Ah, é aí? É aí. Então a Receita colocou um outro registro que eu vou informar se aquela entrega da escrituração ela é completa ou simplificada. Certo? Hoje, se a gente for fazer uma análise bem superficial, tá? Já comentando aquilo que foi visto num vídeo anterior nosso com a Saskia sobre questão do bloco K, né? Vocês podem acessar o nosso site e os vídeos que vão estar disponíveis para você lá. O bloco K, com o Advento 2023, ele veio com essa simplificação. O que é essa simplificação, propriamente dita? Eles pegaram todos os registros que tratavam de insumos, né? Ou seja, K235, K255, K392, K292, que é da produção conjunta. Então, tudo aquilo, sim, bem resumidão, tudo aquilo que tratava de insumos utilizados no reconhecimento da produção, na produção efetiva dentro da empresa, eles desobrigaram o envio. Vai somente produto acabado lá dentro. Só os registros de ordem de produção, os registros de reconhecimento da produção que entrou de um terceiro, né? E também tiraram fora a questão de desmontagem de kits e também a correção dos registros. E diga-se de passagem, os registros do bloco K, referente a correções, se você faz tudo certinho, nunca você vai usar na vida. É a dica que eu dou. Principalmente estoque, tá? Por quê? Porque o que acontece? Se eu corrijo uma ordem de produção, lá de 2, 3 meses atrás, o pessoal tem que lembrar que eles vão ter que corrigir o estoque de 2, 3 meses atrás para frente. Então tudo está interligado. Mas tem uma pegadinha nessa história da simplificação. Conta pra nós. But
pegadinha que o fisco diz o seguinte: beleza, você quer optar pela escrituração simplificada? Ok. Show de bola, você pode fazer. Não tem problema nenhum. Mas, se você for auditado pelo fisco, você tem que gerar a completa para ele. Olha aí, gente. Entenderam a pegadinha do fisco? Para mim você pode mandar, mas se eu desconfiar de alguma coisa e querer fazer uma auditoria, você tem que deixar a qualquer tempo isso disponível para mim de forma completa. Ou seja, você não foge do tradicional. Essa é a simplificação do bloco K. Num resumo assim bem abrangente, bem macro, tá? Eu bato sempre nos treinamentos que eu faço, bato sempre na questão do K280, né, que é a correção de estoques. Então, se eu tenho um fechamento de estoque certinho, bonitinho, faço tudo direitinho, em nenhum momento da minha vida como empresa eu vou precisar gerar K280. Não preciso. Não preciso corrigir o passado. Por quê? Meu estoque vai estar tudo certo. Eu controlo, eu tenho requisição, eu tenho a movimentação tudo bonitinha, eu tenho tudo registrado no sistema. Então, por isso tu tem que ter um sistema que esteja pronto para te atender nesses requisitos legais. Né? Isso é muito importante. Seja A, seja B, seja C, né? Junto com um parceiro contábil que esteja também antenado. Por quê? A Patrícia vai lembrar, né, nas palestras que eu ministrei na Cefijo, ele sempre bateu muitas vezes nessa questão do bloco K, né, e a importância dele dentro do fisco. Né, o que o fisco olha, o que o fisco consegue enxergar ali dentro. Né? Então, mesmo que eles, por exemplo, assim, mesmo que eles tenham tirado a receita de bolo, o 0210, né, que é a ficha técnica do produto, eu tenho que manter a coerência, eu tenho que deixar ali, por exemplo, vou fazer uma produção, mesmo que eu não entregue a ficha técnica do produto, eu tenho que levar em consideração que esse produto tem que estar na minha ficha técnica, porque senão eu não consigo apurar um custeio dele correto. Exato. Senão, se toda hora eu colocar coisas que não estão na ficha técnica, como é que eu vou conseguir apurar o custeio correto dele e, por consequência, aplicar markup e fazer o meu preço de venda de forma correta? Né? Então, por isso que é muito importante manter isso de forma adequada, de forma registrada certinho dentro da empresa. Né? São cuidados, faz parte do processo de gestão. Sim, né? Então, até da fim de tributação do ICMS. Exatamente, porque a gente sabe que a gente tem que pagar imposto também sobre o estoque. E se meu estoque está super valorizado, pode dar PT. Pode dar PT. Não é que vai dar, mas pode dar. Acontecer. E se eu posso ter a chance de acontecer isso, para que não evitar, né? Vamos ser proativos nesse processo. Sim. Vamos trabalhar em cima dele para que eu faça o processo da forma mais correta possível. Né? E ele vai validar também, provavelmente, o CST, certo? Com certeza. O exemplo da mesa que eu dei, se na mesa a madeira for importada, eu vou dizer que essa mesa, a origem dela pode ser 5, né? Onde o conteúdo de importado não atingiu 40%. Esse 5, obrigatoriamente, vai gerar alíquota de ICMS de 12%, por exemplo. Depois, por mais que eu não vou precisar demonstrar a ficha técnica, eu tenho que ter o controle, como o Jacob falou, que vai que eu mudo o preço de venda ou vai que eu mude os insumos, insira mais produto importado, faça um novo cálculo da tal da FCI e aquela mesa que era 5 agora vira 3. Sim. Porque o conteúdo de importado passou de 40%. Aí o ICMS não vai ser mais 12, vai ser 4. E ele vai vincular a produção dessa mesa pelo bloco K, me corrija se eu estiver errada, com a tributação do imposto que eu informei na minha nota de venda. Se tiver as divergências de alíquota... Na questão, assim, para o bloco K, eu não vejo em nenhum momento valor, só vejo quantidade, né? Então, a FCI, ela está diretamente ligada com o SPED fiscal.
Que lá eu preciso informar isso. Isso, Tanto no exatamente. SPED fiscal como na nota fiscal eletrônica. Eu preciso informar ela. Certo. E sempre que há mudanças, por exemplo, esse mês eu apurei, né, um produto e esse produto ficou dentro Os 40. dos 40%. Então é X. Ele gera um número da FCI, integra com São Paulo, porque São Paulo, se eu não me engano, é o detentor do processo. Beleza. Mês que vem eu faço a mesma apuração. Se ele ficar dentro da faixa, eu não preciso gerar uma nova FCI. Eu mantenho a original. Eu só mudo quando eu troco de faixa. Ou muda o preço da mesa, ou aumenta o conteúdo de importado. Isso. Posso trabalhar com matéria... agora eu estou pegando eu parei de comprar madeira de fora, estou comprando interno. Mudei, ele passa a ser totalmente nacional. Preciso mandar FCI? Precisa. Então, vai estar tudo no mesmo arquivo ali. Exatamente. Tudo no SPED. Então tá. Gente, a gente está chegando ao fim desse nosso papo. Tava muito gostoso, né? Muito bacana e tal. Vou pedir para a Patrícia agora fazer as considerações finais dela. Agradeço imensamente a empresa WTTI por estar promovendo, né, essa semana contábil e trazendo tantas inovações, tanta coisa boa, tanta coisa que eu posso trazer para as empresas, né, a título de benefício. Então eu só tenho a agradecer e espero de coração que todos os vídeos, todas as nossas dicas possam ser utilizadas aí por vocês, né, e que possamos também formar novas parcerias no intuito de atender a nossa legislação e a satisfação do empresário. Legal, foi um prazer te receber aqui, né? Colega querida, vamos dizer assim, de profissão, né? Foi um prazer, agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Gente, aqui eu vou me despedindo de vocês, agradeço imensamente vocês terem acompanhado toda essa semana contábil que a gente preparou com muito carinho para vocês. Espero que vocês curtam todo esse conteúdo, aproveitem, né? Estamos à disposição de vocês e fiquem todos bem, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima edição dessa nossa Semana Contábil. Até mais! Tchau!